Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando a Harmonização. O meu objetivo é ajudar você, médico, dentista, biomédico, farmacêutico e estudantes a aumentarem seus conhecimentos em relação à harmonização orofacial. Eu sou a doutora Cássia Sigueta e o tema do vídeo de hoje é peeling. Você sabe o que é, para que serve e quais os tipos de peeling que temos no mercado? Então vamos lá, o que é o peeling, né? O peeling, ele estimula a renovação das células da pele por meio de uma descamação controlada. E ele pode ser, essa descamação ela pode ser causada ou pelos peelings químicos ou pelos peelings físicos, tá? Quais são cada um? Os químicos a gente tem milhares aí de peeling, não dá pra gente entrar em detalhes cada um agora. E os físicos são esses esfoliantes, né? Esses abrasivos que fazem aquela descamação superficial. E aí, para que eles servem, né? Além de fazer essa descamação, além de fazer essa renovação celular, então eles ajudam muito no clareamento de mancha, melhora aspecto de cicatriz de acne ou cicatriz de machucado, trata as rugas e melhora muito as linhas de expressão. Então os peelings, eles ajudam muito nesses problemas aí, né? Nas rugas, nas cicatrizes, nas manchas, cada peeling com a sua função, né? Então o paciente precisa de uma avaliação, precisa passar por um profissional que entenda sobre isso, né? O tipo de pele da pessoa, o tipo de doença, o tipo de estética ali que está incomodando ela, se é a mancha, se é a cicatriz, se é o envelhecimento, se é apenas uma pele sem viço, se é uma paciente jovem, se é uma paciente mais velha, enfim. E aí, dentre esses peelings, a gente tem 3 tipos, né? Eles podem ser superficial, eles podem ser médio e eles podem ser mais profundos. Então, superficiais, eles fazem uma descamação bem leve, tá? É mais indicado para as manchas mais leves, mais claras, né? Para poros dilatados e até mesmo para sardas. Então, esses são os peelings leves, são indicados para isso. Já os médios são indicados para aquelas manchas mais intensas, cicatrizes de acne, linha de expressão, paciente com elastose solar, né, que quando tem aquele envelhecimento por tomar muito sol, então a gente costuma usar para esses pacientes um peeling médio. E os peelings mais profundos são casos mais graves, né, mais graves tanto de envelhecimento quanto de cicatrizes no rosto. E esses peelings profundos, eles têm que ser monitorados, normalmente é feito em hospital, em centro cirúrgico, o paciente realmente precisa ser monitorado, tá certo? Não dá para fazer em ambulatório. Então, em consultório, a gente costuma fazer os peelings leves e os médios, tá certo? Inicialmente, quando eu comecei a usar os peelings, né, claro, eu comecei primeiro pelos superficiais, pelos mecânicos ali, pelos abrasivos, pois eles são mais leves, né, mais fáceis de trabalhar e você vai entendendo o que o peeling vai fazendo aí na pele, na nossa pele, na pele dos pacientes. E aí depois que eu comecei a partir para os peelings médios, né, que aí você pega um pouco mais de segurança, começa a entender um pouco mais cada procedimento e aí você consegue entrar aí nos peelings médios que são um pouco mais, não digo agressivo, mas a escamação é um pouco mais intensa, né? Então requer cuidados diferentes, uma atenção aí ao paciente diferente dos peelings leves. Mas os resultados são fantásticos. Eu falo que rejuvenescimento sem peeling não existe. Não adianta, não tem como você usar apenas os injetáveis e não usar o peeling. Eles são o par perfeito, né? O bioestimulador com peeling é a combinação perfeita para que ocorra aí um rejuvenescimento, para que a gente dê um up no rosto aí dos pacientes que buscam ser mais jovem, que buscam ter uma pele aí mais saudável, mais vistosa, com mais brilho. Então, eu sempre falo que rejuvenescimento sem peeling não existe. A gente precisa saber essa técnica, precisa entender, aprender, porque não dá para fazer um rejuvenescimento no paciente sem fazer peeling,
tá? Sem fazer essa descamação, sem fazer essa troca celular. Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho dos benefícios, né? Quais são os benefícios que o peeling proporciona aí pra gente? Por que é importante fazer? Por que vale a pena investir seu tempo em aprender a fazer peeling, né? Quais as vantagens que o paciente tem com isso? Então, vamos lá. Os peelings, eles ajudam muito a eliminar as rugas, a eliminar as linhas de expressão, reduz muito as manchas, ajuda muito nesse tratamento de clarear manchas, principalmente pacientes que têm bastante mancha pelo sol, né? Tem aquelas manchas de idade do sol que fica toda umas pintinhas, né? Parece uma sarda. Essas são as manchas de envelhecimento, são as manchas da idade. Manchas do sol são os melasmas que com o calor, com a exposição ao sol, eles acabam escurecendo um pouco mais. E reduz bastante a cicatriz de acne, de cicatriz assim de acidente, de machucadinho, porque os peelings trocam aquela pele superficial e claro, junto a gente associa sempre outros tratamentos, mas ele sozinho também ajuda muito na cicatriz. Reduz a oleosidade da pele, então dá uma boa controlada naqueles pacientes que têm aquela pele bem oleosa. Fazer peeling controla bem isso. Previne, né? Como controla a oleosidade, acaba prevenindo bastante o aparecimento de acne, né? De lesõezinhas na pele, né? Principalmente as espinhas. E, claro, aumenta a produção de colágeno. Assim como todas as nossas técnicas, a gente busca produção de colágeno, né? Então o peeling tá aí também para ajudar no aumento da produção dos colágenos. Então esses são os benefícios que o peeling tem. Eles são muito importantes, né, na harmonização, eles são muito essenciais para que ocorra aí um bom rejuvenescimento, porque senão a gente bioestimula colágeno, coloca lá, injeta os bioestimuladores, injeta ácido hialurônico, faz botox, mas e a parte externa, né? E a parte de fora da pele, essa camada córnea aqui que a gente vê, como que ela tá? Precisa fazer um peeling, precisa renovar as células, precisa fazer uma troca celular para que tenha aí um rejuvenescimento bem melhor, tá? Os peelings ajudam muito nessa parte de deixar a pele mais firme, deixar ela mais vistosa. Então é muito importante saber utilizar essa técnica, utilizar com consciência, porque é claro que os peelings, quando são usados errados, podem causar cicatrizes e queimaduras muito intensas, e aí ao invés de você ajudar o paciente, você vai estar aí tendo um grande problemão. Então tem que fazer peeling com quem realmente entende desse assunto, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de como fazer, como executar essa técnica, né, de peeling. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer esse procedimento. Peelings mecânicos, que são os esfoliantes, a gente pode realizar eles de 15 em 15 dias. Não precisa fazer semanalmente, tá? E não precisa também dar um espaço tão grande. Então, os esfoliantes você pode fazer quinzenal, tá? 2 vezes ao mês é o suficiente. Já os químicos, tanto leve quanto os médios, precisam de intervalos de 30 a 45 dias, tá certo? Não pode ficar aplicando toda semana um peeling médio, você não aguenta, a sua pele fica muito sensível, fica muito irritada, e aí não tem o tempo de cicatrização ideal, porque a formação de colágeno, a neocolagênese, ela inicia após o 10º dia, então a gente precisa esperar esse período, precisa dar tempo da reconstituição da nossa pele para que possa fazer um próximo peeling, né? Uma próxima sessão. E lógico, né? Esse intervalo ele depende muito da necessidade da pele do paciente. As primeiras vezes, às vezes o paciente nunca fez nada, já tem 50 anos de idade, uma exposição solar muito intensa, então ele tem ali uma pele muito grossa, né? Que às vezes a gente no começo tem que preparar aquela pele, tem que fazer um espaçamento menor, às vezes as sessões, então isso é muito comum. Então a gente tem que saber avaliar bem o paciente, avaliar a necessidade de cada um. Claro que o ácido que vai ser utilizado, então cada ácido tem um
período, né, de intervalo, cada concentração de ácido. Então a gente tem vários tipos de ácidos e cada um deles em várias concentrações diferentes. Então precisamos saber isso, né? Cada pele, qual é o ácido, qual a concentração, qual o intervalo de tempo entre cada um. Mas isso um profissional habilitado, um profissional que entenda de peeling, ele vai tirar isso de letra, né? Isso não é parte do paciente. O paciente vem, a gente avalia e, claro, faz aí o melhor planejamento para que a gente executa clarear uma mancha, ou melhorar cicatrizes, ou apenas rejuvenescimento, tá? E quando é melhor fazer? Peeling é assim como todos os procedimentos da harmonização, né? Quando é melhor fazer? Quando algo te incomoda. Quando algo está te incomodando, como cicatrizes, o envelhecimento, tem alguma coisa que está ali baixando sua autoestima, né? Te deixando para baixo. Essa é a hora de fazer o peeling, tá? Para te ajudar a melhorar, para melhorar o seu aspecto físico, melhorar a sua pele, tonicidade, viscosidade, brilho. Então essa é a melhor hora, não dá pra gente apontar com 20, 30, 40 anos, não dá pra saber, né? É quando algo te incomoda, você vai lá e faz um peeling que ele vai deixar a sua pele bem mais brilhosa, bem mais bonita. Quem vai decidir qual ácido usar, qual a técnica fazer, qual a concentração é o profissional, tá? O profissional habilitado em peeling. Existem algumas exceções, assim, existem alguns casos, alguns pacientes que não podem realizar peeling? Sim, existem, tá? Grávidas não podem realizar nenhum tipo de peeling, tá? Pessoas com doenças de pele, psoríase, vitiligo e entre outras doenças de pele, o paciente não pode realizar peeling, tá? Nem o leve, nem o médio, nem o profundo, nenhum, porque a gente pode aí ativar, estimular essa doença, né, que já é presente ali, então não pode utilizar nenhum tipo de peeling, tá? E pacientes que têm doenças ativas na pele, então se o paciente tiver aí com acne, com aquelas espinhas bem marcadas, branquinhas, avermelhadas, esse paciente também não pode aplicar o peeling, tá? Neste momento tem que tratar a acne, melhorar essa infecção, para depois fazer a aplicação de peeling apenas ali para tirar aquelas marquinhas, as cicatrizes que ficaram por causa das espinhas, das acnes, tá certo? Então, existe alguma exceção que não é bom fazer? São essas, né? As pessoas com doença de pele e infecção ativa. Essas pessoas não podem realmente realizar os peelings, tá? E quais são os efeitos com o tempo, né? O que o peeling faz com o tempo? Ele tem um efeito muito rejuvenescedor. Então, ele melhora muito a qualidade de pele, tanto do rosto quanto do pescoço. Então, você vê, é muito visível pós-peeling, quão sua pele fica mais brilhosa, mais vistosa, mais bonita, tá? E muito mais no toque, né? Você sente ela bem mais firme, tá? Pela produção de colágeno. Onde as pessoas erram com os peelings? Na verdade, falta de conhecimento tanto de anatomia quanto dos materiais, né? Cada parte do nosso corpo, cada parte do rosto e do pescoço, temos uma consistência, né? Um tipo de pele. Então, o ácido que eu aplico aqui na bochecha, eu não posso aplicar no pescoço, não é o mesmo ácido, na mesma concentração. Então, nós precisamos entender o tipo de pele, né? A espessura que tem cada pele em cada local. Por exemplo, a espessura aqui da olheira é uma, da bochecha já é outra, do pescoço é outra. Então, precisamos saber a espessura de cada região, a espessura de pele de cada região, saber qual ácido usar e qual a concentração esse ácido tem que estar ali manipulado
para que a gente possa melhorar aquela região, tanto no envelhecimento, ou com manchas, ou com cicatrizes, tá? Então, o que eu acho que as pessoas erram muito? Às vezes aplicam ácido mais intenso na região da olheira e aí causa ali um problema sério, né? Você pode, um ácido muito forte numa pele mais fina, você pode causar ali problemas graves de queimaduras profundas, até mesmo cicatrizes. Então, precisa tomar cuidado, precisa saber qual ácido aplicar, em qual concentração naquela região, tá certo? Porque tem regiões mais finas, que nem eu já disse, né? O pescoço é uma região bem fina, que não pode entrar com o mesmo ácido de concentração alta, que às vezes a gente entra para essas manchas aqui de melasma na bochecha. Então, temos que tomar esse cuidado, né? O peeling mal aplicado, ele pode levar a sérias queimaduras, como eu já disse. Então, temos produtos de concentração alta que, como eu disse lá no começo, né, aqueles os peelings mais profundos, que requer até monitoramento do paciente, né? O paciente tem que ficar em hospital sendo monitorado com aquele monitoramento cardíaco, para que não ocorra nenhum problema, porque são peelings de queimaduras muito intensas, né? E pode levar a uma intoxicação grave aí. Então, esses peelings profundos, somente em hospital, como eu já tinha relatado para vocês, tá? Fora isso, os pacientes também eles podem apresentar alergia aos medicamentos, né? Claro que na odontologia, na medicina, a gente corre muito esse risco com várias coisas, com anestésico, com os injetáveis, enfim. Mas os peelings estão aí também dentro desse quadro de que o paciente pode sim fazer uma reação alérgica, e aí você tem que saber tratar, né? Tem que saber correr ali naquela situação, saber o que fazer, como fazer, cuidar do paciente para que aquilo não evolua. Então é isso. Quais são os cuidados que temos que ter com os peelings, né? Pós-peeling. Então, se aplica o peeling, manda o paciente para casa e aí começa a descamação. Primeira coisa, o paciente tem que hidratar muito, tem que usar muito hidratante, porque a pele fica bem sensível. Então, tem que hidratar, de preferência hidratantes para peles sensíveis, que tenham menos álcool, né? Uma quantidade menor de produtos ali, para que não sintam uma ardência, né? Porque se usar qualquer produto, você vai sentir que vai arder, porque sua pele está sensível. Então, é recomendado que o paciente não se exponha ao sol. Não pode tomar sol, tá bom? Tem que passar protetor, de preferência protetor físico, e não ficar exposto ao sol, não ficar com o rostinho ali na exposição solar, porque senão vai manchar aonde tá descamando. Se você tomar sol, vai manchar, tá? Tem que usar o protetor solar de 4 em 4 horas e de preferência um protetor solar físico, tá? Que o físico, a cor dele ajuda muito na proteção, principalmente nessa fase de descamação pós-peeling. Outra coisa, na hora de lavar o rosto, né? Na hora de higienizar, use sempre sabonetes neutros ou sabonetes glicerinados, tá? Porque eles também não ardem. Se você usar outro tipo de sabonete, você vai sentir um ardor, você vai sentir uma ardência aí no rosto, principalmente nas regiões que já estão descamando. Uma coisa que ajuda muito quando a gente faz peeling, né, que o paciente está com aquela pele bem sensível, são aquelas águas termal, né, dá aquelas borrifadinhas, aquelas espirradinhas, isso refresca bastante e ajuda muito a aliviar aquela sensação de estar ressecada, de estar repuxando. E, claro, tem que retornar ao profissional que fez o peeling após 10, 15 dias, tem que ir ao retorno para ele ver como que tá a sua pele, tá? Esses são os cuidados essenciais aí pós-peeling. Então é isso, pessoal, eu espero ter ajudado, principalmente vocês que estão iniciando aí na harmonização orofacial, tá? Espero que tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, do nosso vídeo de hoje. Deixe seus comentários, curta e compartilhe o meu vídeo. E até mais!